Fala galera, vamos iniciar aqui mais um tópico. Agora nós falaremos sobre os títulos disparado. Esta é a pergunta assim, que a gente mais recebe em cursos de prova para provas discursivas, né? Curso de redação, de discursivas, que nós ministramos. Professor, devo colocar título no meu texto? Não devo? Como eu coloco título no texto? Título é um assunto assim, cara, é impressionante. Todo webinário, toda aula que a gente dá no Estratégia de Concurso, o pessoal pergunta, né? Professor, devo colocar título no meu texto? Não devo? O que eu faço aqui na minha prova, né? Então, primeira coisa que nós vamos falar é esteja atento às regras do edital. Alguns editais trazem lá expressamente a obrigatoriedade de utilização de títulos lá na sua prova. Se isso acontecer com você, empregue os títulos na prova, tá? Agora, se a banca não fala nada, não coloque títulos, não precisa de colocar títulos, tá? Em provas de vestibular, pessoal, vestibular, Enem, tal, confesso que estou um pouquinho desatualizado do Enem, mas antigamente era facultativa a utilização de títulos. Tá? Mas em concursos públicos, não. Inclusive, se você colocar um título num concurso que não exige título, você pode ser eliminado do certame por identificação do candidato. Tá? Então, esteja muito atento aí a essas regras. Vamos visitar aí quais são as regras para colocação de títulos, né? Então, é obrigatório colocar título em uma redação? Devo pular linha após o emprego, né, após a utilização do título? Qual o melhor momento para escrever o título? Antes ou depois de escrever a dissertação? Né? O título era obrigatório, mas esqueci de colocá-lo. Minha redação será anulada? Perderei muitos pontos? Devo usar pontuação, ponto final, interrogação, exclamação no meu título? Né? Pessoal, vou responder aqui gradativamente cada uma dessas perguntas. É obrigatório colocar título numa redação? Depende. Depende de quê? Depende do edital, conforme nós falamos. Se o edital trouxer expressamente essa obrigatoriedade, não deixe de empregar o título na sua prova. Você não será eliminado por não utilizar aquele título. Tá? O contrário, você poderá ser eliminado. Se o edital não trouxer expressamente essa previsão e você empregar o título, você pode ser eliminado por identificação do candidato. Agora, se a obrigatoriedade você não utilizou, normalmente você vai perder pontos, tá, na estrutura do seu texto, mas eliminado não. Tá? A não ser que também o edital traga expressamente. A não utilização do título acarretará a eliminação do candidato do certame. Tá? Aí, se isso estiver lá expresso também, aí, meu amigo, liga a antena aí, que você não pode vacilar. Imagina, você estudou 2 anos para o concurso, treinou 50 redações, chegou preparadíssimo, gabaritou a prova objetiva, fez um texto impecável na prova discursiva, mas esqueceu de colocar título num concurso no qual o título era obrigatório e você deixou de colocar. Vai ser eliminado, infelizmente. Né? Que isso não aconteça com vocês, meus amigos. Tá? Então vamos lá. Próxima questão aqui. Devo pular linha após o título? Não. Não deve pular, pessoal. Se você escreveu o título numa linha, você vai iniciar o seu texto na linha subsequente. Então, normalmente, o que a gente faz? Coloca o título na primeira linha, de forma centralizada, e na segunda linha já inicia o primeiro parágrafo do texto. Tá? Então, não vá pular a linha e iniciar o texto na terceira linha. Existem algumas exceções aí com relação a essa questão de pular linhas e tal entre as partes do texto. Quando, por exemplo, o concurso exige do candidato uns documentos oficiais, né, no padrão ofício ali do Manual de Redação Oficial da Presidência da República, por exemplo, um ofício, um memorando, um aviso. Estes documentos, normalmente, é regra que exista uma linha entre uma parte ou outra do texto, tá? Então, para esses casos, especificamente, pode ser e deve, né, pular linha em algum aspecto. Na aula de redação oficial, nós trabalhamos isso.
Tá? E também em textos técnicos, por exemplo, da área fiscal, área de controle, que a gente trabalha parecer, peça técnica, entre as partes ali também da peça técnica, se a banca exigir, às vezes é necessário pular uma linha ou outra. Mas, regra geral, você não deve pular, tá? Escreveu o título, inicie o seu texto na linha subsequente. Beleza? Qual o melhor momento para escrever o título? Antes ou depois de escrever a dissertação? Pessoal, fica aqui a minha dica. Eu gosto particularmente de escrever o título sempre após eu redigir todo o texto. Por quê? Porque quando a gente coloca o título no começo, pessoal, e vai redigir, aí às vezes a gente redige e verifica que o texto seguiu outra linha do que aquele título que a gente colocou inicialmente. No meio do caminho a gente foi tendo ideias, né? Foi desenvolvendo o texto e o título ficou um pouquinho desconectado. Então, o que eu gosto de fazer? E eu sugiro que vocês façam. Escrevam tão somente com lápis, se o seu concurso permitir, né, a utilização de lápis. Caso contrário, se ele não permitir, de alguma forma, você colocar ali alguma coisa na primeira linha que já vá deixar claro para você que ao final você vai ter de voltar e redigir o título na linha do seu texto. Tá bom? Particularmente, eu gosto de colocar lá a lápis, redijo todo o texto, ao final apago, onde eu coloquei lá título, né, a lápis, apago e escrevo ali, dou o nome ao meu texto, tá? Após, obviamente, ter redigido ele todo e para que o título esteja bem conectado com o meu texto, tá? Então, façam isso daí também. O título era obrigatório, mas esqueci de colocá-lo. Minha redação será anulada? Perderei muitos pontos? Não, é isso que eu falei. Você perderá pontos na questão de estrutura, mas anular? Não. Nunca vi alguém sendo eliminado de um certame ali, anulação da redação. Num concurso, obviamente, que não previa a obrigatoriedade do título, que a não inclusão do título acarretaria na eliminação do candidato. Né? Nunca vi, mas o candidato tão somente perdeu pontos nos aspectos de apresentação. Mas reitero aqui, se for uma obrigatoriedade do seu certame e tiver expresso no edital que você pode ser eliminado, aí não tem como brigar com a banca examinadora. Regra é regra e elas foram feitas para serem efetivamente cumpridas, não é verdade? Devo usar pontuação, ponto final, interrogação no meu título? Não, pessoal. Aqui existe uma regra a ser seguida, na verdade. Né? Vamos supor, ponto final. Exclamação, interrogação, particularmente, não gosto de utilizar em título, não. Agora, o ponto final pode ser que ele tenha de ser empregado. Quando você vai empregar o ponto final? Quando o título tem verbo, né? Vamos supor que você pegue lá que o título do seu texto vai ser o crescimento da economia nos últimos anos. Ora, tem verbo nessa frase? Não tem. É o crescimento da economia nos últimos anos. Tá? Não existe verbo, ou seja, você não precisa de colocar um ponto final. Tá? Agora, vamos supor que a frase seja: a economia cresceu nos últimos anos. Opa, já tem um verbo aí. Qual o verbo? Crescer. Né? Na primeira oração, o crescimento aqui no caso seria substantivo, né? E aí você não vai empregar o ponto final. Agora, a economia cresceu nos últimos anos, aí tem um verbo. Aí o que você vai fazer? Como existe uma oração aí, você vai pontuar, né? Colocar um ponto final ao final desse título que você utilizou no seu texto. Então, tem verbo, ponto final. Não tem verbo, não precisa de colocar o ponto final. Beleza? Tranquilo? Ponto de interrogação, exclamação. Sinceramente, eu recomendo não utilizar, não colocar aqueles títulos interrogativos. Tá bom?